Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Mais especificamente falando sobre as águas continentais. Então, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: na no link passado que vocês receberam no Drive, eu passei uma reportagem sobre o Delta do Parnaíba. O objetivo era vocês conhecerem mais sobre o nosso Delta, tá? Principalmente para quem nunca tinha visto, tinha ouvido falar, né? E a gente poder trabalhar alguns conceitos, alguns pontos importantes na aula de hoje. Então, assim, nós vamos falar sobre a água, tem alguns conceitos, algumas coisinhas interessantes para a gente estar trabalhando nessa aula. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o nosso planeta, né, em sua maior parte, ele é formado por água, na nossa superfície. Então, o nosso planeta, a superfície do nosso planeta é uma superfície rica em líquido, em água, né? O problema é, a maior parte dela é água salgada. Então a gente não pode simplesmente consumir água ali diretamente do mar, dos oceanos, porque vai nos fazer mal. Então nós temos uma mínima quantidade de água doce. E nessa água doce, ela ainda assim se encontra bem, é, assim, na verdade, mal distribuída quando a gente analisa o planeta, tá? Então tem lugares que tem mais água doce, tem lugares que tem menos. Uma parte dessa água está poluída, a outra parte dela se encontra em locais de difícil acesso e uma maior parte está congelada nas calotas polares. Então o acesso à água que nós temos é reduzidíssimo. E mesmo assim a gente escova o dente com a água, né, escorrendo, com a torneira ligada. A gente não tá nem aí quando a mãe pede pra gente desligar o chuveiro quando tá banhando. Então a gente não se preocupa em preservar essa água. Então, são situações que vocês devem, pelo menos nesse momento, pararem para refletir. Será se eu estou preservando a água do planeta? Será se eu estou cumprindo o meu papel? Então façam essa reflexão, tá? Entrando especificamente no assunto. Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: onde se encontram as águas continentais? Onde nós podemos encontrá-la? Nós podemos encontrar em rios, em lagos, nos lençóis freáticos e nos aquíferos, tá? Que são locais onde nós encontramos a água de maneira subterrânea. Os lençóis freáticos é o que nos dá a possibilidade de cavar um poço, né? Aqueles poços quando a gente, por exemplo, vai ao interior, que tem muito, né? Teresina, alguns lugares a gente encontra poço. Por exemplo, onde eu moro é poço. Não é a água que vem diretamente do Rio Parnaíba, né? É um poço. Então, os lençóis freáticos, eles nos possibilitam conseguir água em lugares bem distantes, por exemplo, de rios, né? Porque são rios subterrâneos. E eu quero deixar até uma dica aqui para vocês depois pesquisarem sobre esse aquífero do Guarani, tá? Dei uma lida, dei uma pesquisada sobre ele. Tem muita coisa interessante que vocês podem estar compreendendo a respeito do aquífero do Guarani. Então, como nós sabemos, né? A maior parcela de água de água doce do nosso planeta, se encontra nas calotas polares em estado sólido, então o acesso está bem mais difícil, né, da gente ter. Então, o que nos resta são não chega nem a 1% da água do planeta, então nós temos pouca água doce disponível. Isso é um problema. Tem muita gente passando sede, principalmente em regiões onde existe uma certa dificuldade para ter acesso à água, tá? Então a maior parte da água do planeta se encontra nas calotas polares. Professor, especificamente sobre os rios, o que, que eu tenho que saber? Primeiro, os rios eles sofrem influência do relevo, como nós sabemos, né? O relevo é a parte mais superficial que onde nós estamos localizados no planeta Terra. Essa parte mais superficial, onde a gente consegue ver os diversos tipos de altitude.
Então, dependendo da altitude do local, o relevo ele vai sofrer uma certa influência, tá? Então, em locais onde nós temos altitudes elevadas, consequentemente, a gente vai ter queda d'água. A gente pode ter uma cachoeira, a gente pode ter um rio onde exista uma velocidade, né, dessa água que vai descer até encontrar outro rio ou mar. Então, dependendo da altitude do relevo, o rio ele pode ter uma velocidade, ele pode ter uma queda d'água, uma cachoeira. Diferentemente, por exemplo, do Parnaíba, né? Como a gente vive em um local onde nós somos bem mais planos, né? Não temos essa altitude, essa variação de altitude tão elevada. Então, o nosso rio Parnaíba é um rio é bem mais sereno, né? Ele desce devagarzinho, a gente consegue observar ele bem de maneira serena. Outro ponto, os rios ele interferem diretamente na vegetação de alguma região, de uma determinada região. Por exemplo, se for um rio permanente, um rio que ele não seca, consequentemente a região próxima ali, a vegetação, vai ser uma vegetação mais verde, teremos mais animal, né? Porque vai ter o rio para dar vida a esses animais. E se for um local onde o rio ele seca, nos momentos mais secos desse rio, consequentemente a vegetação ela vai estar bem mais ressecada, né? Inclusive pode chegar a morrer, né? A vegetação mais distante desse local, onde a gente não tem um acesso à água. Então esses dois pontos são interessantes, a questão da altitude e a questão da vegetação. Parte de um rio. O rio tem partes, tá? Eu coloquei algumas aqui só para a gente ter uma boa noção. Eu vou fazer o desenho de um rio para ficar até mais didático aqui, para a gente entender melhor o assunto. Não vou mangar do meu rio. Então façamos de conta que aqui é o nosso rio. Aí eu vou fazer aqui como se fosse um lago. Vocês vão entender depois que eu fizer. É um lago. Nosso lago. Aí vai de novo pro rio. Fazer um rio diferente. Pronto. Fazer aqui aqui um afluente desse rio. Eu vou puxar ele mais aberto aqui, porque eu quero que vocês compreendam uma coisa. Aqui. Aqui eu vou fazer umas ilhazinhas. Fica meio quadrado, mas não tem nada não. Bem aqui vai ser o nosso mar. Tá? Aqui é o nosso mar, toda essa parte que eu vou fazer aqui de azul é o mar, é o encontro do rio com o mar. Vou puxar aqui de cima. Essa parte azul aqui, passamos que é o nosso mar. Marzão bonito. Tá? Essa parte de cima vai ser a nossa nascente. Vou escrever aqui nascente. É a nascente do nosso rio, essa parte aqui mais onde o rio está iniciando. Esse rio aqui de baixo é um rio afluente. É o nosso afluente. Isso aqui de cima, vou escrever dentro, vai ser o nosso lago. Tá? Essa parte onde nós temos o encontro do rio com o mar, aqui de cima é uma foz. Essa foz é uma foz em delta. E essa de baixo é uma foz em estuário. Então tá aqui o nosso rio, tá? Eu coloquei algumas partes dele, não botei todas, mas já dá para ter uma boa noção. Então essa parte, mais especificamente aqui no início, nessa partezinha eu vou botar em vermelho.
vou cortar, vai ser a nossa nascente. Então essa parte de cima aqui é a nascente do rio, tá? Geralmente os rios eles nascem das águas subterrâneas, né? Tem as nascentezinhas da água que vai ser jorrada e vai formar os riachos que depois vai dar origem a esse rio. Existem rios que têm origem de neve, tá? Derretimento das geleiras acaba formando um rio. Então aqui essa parte inicial aqui é a nossa nascente. Nós temos o leito do rio, tá? Esse leito do rio é o local interno onde a água do rio ela vai passar, é a parte mais profunda, é o canalzinho aqui do rio, nessa parte aqui, ó, onde o rio ele vai, ele está indo em direção ao delta aqui, ele também vem aqui em direção à foz em estuário. Então nós temos o rio, temos o nosso afluente também, que é um rio bem menor, fazer água aqui do nosso afluente que está indo em direção ao rio maior. Então o que que acontece? Nós temos a nascente, nós temos o rio afluente, que é esse menorzinho que vai ajudar a formar o maior. Nós temos aqui um lago, tá? Que ele também está ajudando a jogar água nesse rio e deixar ele assim bem mais volumoso. Nós temos a foz, tá? Temos a foz em delta e a foz em estuário. Na verdade, aqui embaixo, vou até apagar. Saiu um S sem querer. Vou tirar ela da nossa coisa, porque aqui é foz com Z. Deixa eu ver aqui, é porque é do lado do... O S é do lado do Z. Pronto. Foz em estuário. Ficou mais bonito, né? Então, nós temos aqui a foz em estuário. Tem rios que tem corredeira, dependendo da altitude, como nós vimos. O rio ele pode ter uma velocidade maior, nós chamamos de corredeira. Mas o ponto que eu quero que vocês prestem atenção agora é justamente na nossa foz. Foz. Observa aqui, nessas dois tipos de foz que nós temos, que eu estou circulando em vermelho, e nesse outro aqui. Então os rios eles têm a foz. A foz é o encontro do rio com, por exemplo, o mar, tá? Observa que na foz em delta nós temos algumas ilhas, ó. Temos 3 ilhas. Então essas ilhas elas são chamadas, né? Elas acabam ajudando a formar, na verdade, o que nós chamamos de foz em delta. Então toda vez que vocês analisarem uma imagem de um rio e lá no encontro dele com o mar, se porventura tiver várias ilhas, nós denominamos de foz em delta, tá? E se você olhar o rio e não tiver nenhum tipo de ilha, for diretamente para o mar, sem nenhuma interferência de nada, nenhum outro caminho, nós denominamos de foz em estuário. Então, nós temos dois tipos de foz em delta e foz em estuário. Foz em delta, nós temos as ilhas, tá? Que formam essa foz. O Parnaíba, nosso rio Parnaíba, que inclusive eu pedi que vocês fizessem, né, a atividade sobre, eu passei o link sobre a reportagem. Vou até fazer outra ilhazinha, ó. Observa aqui que estou fazendo outra ilha. Essa outra ilha aqui, ela ajuda, né, a caracterizar essa foz em delta. Então o rio Parnaíba, o nosso rio, ele tem uma foz em delta. Então fica até a dica, né, quando passar a pandemia, para vocês irem ao delta, chama o papai. Inclusive já tem alunos que já foram, então quando a gente trabalha o assunto, você já foi, conheci, né? Então é muito interessante conhecer. Então quem for seguir depois aí os caminhos do cinema, né, decidir ser cientista, vá fazer um estudo sobre o delta, faça documentário, a gente tem uma riqueza grandiosa, importantíssima, tá? Do nosso delta do Parnaíba, infelizmente,
poucas pessoas ainda conhecem. Ainda tem gente que não conhece, né? Não foram lá visitar. Os gringos, né, os estrangeiros, geralmente é quem vai visitar o nosso delta. Então, e embaixo nós temos a foz em estuário, que é essa sem nenhum tipo de interferência. A água do rio ela desce diretamente para o mar. Agora tem uma questão interessante. Esse rio é um tipo rio misto, tá? Um tipo de foz mista. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu desenhei uma foz em delta e uma foz em estuário. Eu fiz esse rio só para a gente diferenciar a foz em delta e a foz em estuário. Porque existe também um tipo de rio, né, que possui foz mista, que é as duas misturadas. Esse aqui é um tipo de rio de foz mista, tá? Regimes de um rio, professor. Nós temos a vazante e a cheia. Vazante é o período que o rio está seco. Então, quando esse rio, que ele é um rio temporário, né, ele seca em um determinado período. Quando ele seca, ele interfere diretamente na vegetação da região, tá? A vegetação ela vai sofrer um pouco mais com a falta d'água. E nós temos o período de cheia, o período que o rio ele fica mais com o seu leito bem mais volumoso. Então, o que é interessante com relação a esse período de cheia é que geralmente os rios, como o Parnaíba e o Puti, que eles não secam, são rios permanentes, eles se mantêm ali praticamente, né, com muita água. Em alguns determinados lugares, por causa do assoreamento, né, porque entrou já muita areia no leito do rio, aí fica um pouco seco, mas isso não caracteriza, por exemplo, que é um rio temporário. Porque o rio Parnaíba, existem algumas áreas que a gente consegue atravessar caminhando, né, brincando ali. Mas isso, por mais que nesse local a água do rio esteja bem assim, só um fio d'água, como a gente fala, isso não caracteriza ele como sendo um rio temporário, um rio que seca. Ele é um rio permanente. O problema é justamente do assoreamento, né? É uma degradação ambiental. Professor, pronto, o senhor já falou sobre os tipos de foz, tudo, as partes dos rios. E o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é o local onde percorre o rio e seus afluentes. Por exemplo, nós temos bem aqui nesse local a nossa bacia hidrográfica. Nós temos o rio principal, nós temos o afluente, nós temos o lago. Então, toda essa região aqui desse rio, façamos de conta. Vou até botar o nome do nosso rio. É o Rio Alciste. Pronto. É o Rio Alciste. O nosso Rio Alciste, por exemplo, ele é um tipo, né, de bacia hidrográfica. Ele faz parte da nossa bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica do Alciste. Tem lago, tem os rios afluentes, tá? Se tivesse riacho também entraria. Então é o nosso tipo de bacia hidrográfica. E nós temos alguns exemplos, tá? Eu coloquei alguns porque se eu fosse citar todos, mas no livro tem o mapazinho com todas as regiões hidrográficas. Então nós temos a região amazônica, que são rios que são bem assim volumosos, são rios que a gente não consegue atravessar nadando, tá? A gente não consegue nem sequer ver do outro lado. Porque, por exemplo, o Rio Parnaíba, a gente consegue conversar com a tia que tá lá do outro lado, né? Claro que não é assim. Não é tão estreito, não é um riachozinho, não. Mas a gente consegue ver as pessoas lá na Maranhão. A gente consegue ver o pessoal lá no Maranhão, lá do outro lado, né? Nós temos a região do Paraguai. E nós temos essa, que é uma das mais interessantes, que é a região Parnaíba, tá? Do nosso rio Parnaíba. Que eu espero que um dia vocês possam estar chamando o papai e a mamãe para estar indo visitar. Então, assim, pesquise, né, sobre o aquífero do Guarani, quase não sai o nome. Então, façam uma pesquisazinha sobre o aquífero do Guarani, dê uma lida sobre a importância dele, principalmente para a nossa América do Sul, dê uma lida. Fica aí uma dicasinha como atividade, principalmente para poder complementar esse conhecimento. Então, estamos aqui, qualquer coisa é só mandar a notícia para a coordenação que ela repassa para a gente, tá?
Então fique com Deus, bons estudos.